Continuando então, você observa que o meu módulo cadastros ele está dividido em pessoal, onde eu tenho aqui os cadastros relacionados à pessoa, estado civil e pessoa. Daí tenho aqui os cadastros de cliente, fornecedor, transportadora, a atividade e a situação do cliente ou do fornecedor, no caso. E tem uma transportadora e o cliente e o fornecedor. Daí eu tenho aqui os dados de colaborador, tipo, admissão, tipo de relacionamento, situação, tipo de desligamento, tipo do colaborador, o cargo, nível de formação e o colaborador. E em outros eu tenho contador, sindicato e convênio. Tudo isso nessa parte de pessoal, tá? Daí eu tenho os cadastros diversos, setor, almoxarifado, operadora de plano de saúde, operadora de cartão. E em endereço eu tenho o país, o estado, o município e o CEP, tá? Aqui também poderia colocar o cadastro da região, que apareceu na discussão com os colegas no EAD, no levantamento de requisitos, apareceu o cadastro da região, você pode colocar aqui, tá bom? Em produto nós temos marca, NCM, unidade, grupo, subgrupo e produto, aqui nós poderíamos colocar também alguns outros itens relacionados aos produtos, tá certo? Tabelas que têm cadastros pré-existentes apenas para o usuário ele conferir ou então importar os dados mais atuais, tá? Em financeiro nós temos banco, agência, conta caixa, talonário e cheque. E em tabelas temos as tabelas da escrituração fiscal digital, da CFIP, CST, CBO, CFOP, código GPS, salário mínimo, situação do documento, COSNA, COSNB e feriados. Lembrando, que esses dados aqui, tá? Eles foram bastante utilizados nas outras versões do ERP, mas tem alguma coisa aqui que nós não vamos usar para essa versão do Lite, Por exemplo, CFIP, as tabelas de CFIP, elas não aparecem, tá? Elas não existem na versão do T2TRP Lite. Então, se nós viermos aqui em tabelas, viermos em CFIP, eu vou ter aqui o código da movimentação da CFIP. Você vai ver que não tem mais código nenhum aqui. Tranquilo? Eu não tenho as tabelas, as telas dessas opções. Você pode até remover aqui, ó. Tira esse, tira aqui o código da GPS, tá? Tira esse salário mínimo. Você pode fazer isso daí sem medo, tá? Porque essas opções não se encontram no T2TRP Lite, tá? Perfeito. Bom, eu vou mostrar para você cada uma das telas para que elas servem? Não vou fazer isso porque vai ficar muito enfadonho, tipo de admissão é o tipo de admissão do colaborador, Tem uma tela que vai gravar lá 2 campos numa tabela chamada tipo admissão do banco de dados, tá certo? O que eu vou fazer aqui, para que você realmente entenda o processo, tá? Você já viu na parte de infra, que nós mexemos na tela do banco para fazer ela funcionar com o Mormot, tá? E mexemos na tela da pessoa, para fazer ela funcionar com o Mormot também. Por que a gente mexeu? Por que eu mexi no banco e no pessoa, e na tela pessoa? Primeiro, a tela banco é uma tela simples, é uma tela padrão, tá? É uma tela que grava em apenas uma tabela. Assim como estado civil, atividade, situação, tipo admissão, tipo relacionamento, situação, tipo, cargo, nível de formação. A maioria dessas telas aqui, elas gravam informações, gravam dados numa tabela apenas, tá? Então, nós pegamos o banco como base para realizar a alteração nas demais telas, tá bom? E a tela pessoa é uma tela mestre detalhe, E ela tem relacionamentos de um para um e de um para muitos. De um para um com pessoa física, de um para um com pessoa jurídica, de um para muitos com endereço, de um para muitos com telefone, de um para muitos com contato, tá? Então, se houver outra tela aqui que tenha que grava em várias tabelas, nós pegamos então a tela pessoa como base. Isso pode acontecer, por exemplo, na tela produto, De repente a tela produto tem algumas informações ali que são agregadas que você precisa armazenar numa outra tabela quando você mexer com a tela produto, tá? Então, você baseia-se então, na tela pessoa, pois ela é uma tela que grava dados em mestre e detalhe, tá certo? Eu vou abrir então aqui a tela pessoa, a tela banco eu nem vou abrir porque é uma tela muito simples, O que deveria ser mostrado nela já foi meio que mostrado ali na parte de infra, tá certo? Eu abro então a tela pessoa. Aqui está. Você já viu na parte de infraestrutura
que essa parte aqui, ó, de fora, né, ela já é toda desenhada nas janelas de cima, né? Nós estamos herdando isso daqui via herança visual. O que nós desenhamos é essa parte de dentro aqui, tá bom? Então eu vou ter aqui os dados padrões da pessoa, nome, e-mail, site, tipo da pessoa e aqui se é cliente, fornecedor, transportador ou colaborador. Dependendo do que eu marcar aqui, vão aparecer dados cliente, dados fornecedor e dados transportadora, tá? Aqui vem as informações do tipo da pessoa, dependendo do que eu marcar aqui, se é física ou jurídica, ele vai mostrar essa aba para a pessoa física ou essa aba para a pessoa jurídica, tá? Daí eu tenho aqui os dados, lembrando que isso aqui está gravando na tabela pessoa, isso aqui está gravando na tabela pessoa física, relacionamento de 1 para 1, e esse aqui está gravando em pessoa jurídica, relacionamento de 1 para 1. Contatos, veja que eu tenho aqui um cliente dataset contato, aqui é um relacionamento de 1 para muitos, entre pessoa e contatos. Endereço, está aqui o cara que controla, relacionamento de 1 para muitos entre pessoa e endereço. E telefones, também um relacionamento de 1 para muitos entre pessoa e telefone, tá? Dados cliente, já é um relacionamento de 1 para 1 entre pessoa e cliente. Uma pessoa pode ser um cliente, um cliente é uma pessoa, né? Fornecedor do mesmo jeito, fornecedor pode ser uma pessoa, tá? Um relacionamento de 1 para 1 e transportadora também um relacionamento de 1 para 1, tá? Alguns colegas mencionaram que não gostam dessa forma de trabalho, da tela pessoa gravando tudo ao mesmo tempo. Nós vamos mostrar como fazer separado, como gravar o cliente sem que o usuário perceba que está sendo gravado em pessoa, cliente, sem que ele perceba que existam tabelas separadas, né? Você vai ver que nós vamos mostrar que ao clicar aqui no menu, na opção cliente, nós vamos abrir um cadastro do cliente, que é bem parecido com esse da pessoa, tá? Mas nós não vamos fornecer essa opção de cliente, fornecedor, transportadora, porque alguns colegas acham isso um pouco confuso, acham que isso confunde o usuário. Então a gente vai mostrar como fazer da outra forma também, tá bom? Em relação ao desenho da tela, não tem muito o que fazer, né? Você solta aqui um panel, vai soltando aqui os edits, ok? Vai renomeando cada um dos edits de acordo com o nome do seu campo, ó. Edit nome, esse aqui vai ser o edit e-mail e por aí vai. Aqui você solta um page control, cria as abas do page control, as abas que você precisa, vai soltando panels dentro do page control, tá? Aqui, por exemplo, tem um panel cliente, e vai soltando os componentes dentro desses panels, tá? Ou então solta um panel e uma grid, e acima da grid você solta aqui uma action toolbar, onde você pode colocar actions relacionadas ao que está dentro dessa aba, tá? No caso de informações tipo pessoa, como eu vou utilizar uma ou outra, eu soltei outro page control aqui dentro. E aí dentro de cada aba eu solto um panel, né? E dentro do panel eu vou soltando os componentes que eu preciso para aquele tipo de informação. No caso aqui os componentes relacionados à pessoa física, tá bom? Então desenhar, né, não é difícil, só é trabalhoso, tá certo? Mas não é difícil desenhar, é só você arrastando os componentes, colocando o nome de cada componente. Realmente é uma parte trabalhosa, mas não é complexo. Legal? O trabalho que você tem nessa aplicação, no T2T ERP, é desenhar essa parte dentro das telas, tá? Bom, em relação ao código, tem um certo trabalho também, né? Por enquanto, né, eu estou deixando tanto o T2T e o ORM quanto o Mormont, tá? E você vai ver que nesse primeiro bloco, no bloco do mês de junho, você vai ter um certo trabalho, né, para separar os dois. É você que vai ter esse trabalho, que é para você entender de fato como é que o sistema funciona, tá bom? Legal. Então veja que eu tenho aqui VO, tenho pessoa física VO, pessoa jurídica VO, tá? Então eu me refiro aos VOs ainda, tá? Porque eu estou utilizando essa estrutura dos VOs para fazer algumas coisas aqui. Daí eu já tenho pessoa DTO, né? O DTO agora sim é um novo conceito que nós estamos utilizando com o Mormont. E tenho aqui as três classes, né? As três units que eu utilizo com o Mormont. Assim como o Mormont e o Mormont HTTP Client, tá? Muito bem. Descendo aqui um pouquinho. Eu vou ter aqui, olha, todos os controllers e VOs, né? Lembrando que controller, sendo com T2T ORM ou com Mormont, continua, tá? Ele só vai ser alterado para funcionar com o Mormont, né? Os VOs aqui, ó, eles deixam de existir ou deixarão de existir caso você utilize apenas o Mormont, né? E faz sentido utilizar apenas um ORM. Controller continua
E os DTOs, para quem vai utilizar o Mormot, aí sim é esses caras que vão existir de fato, tá? Perfeito. Daí eu tenho aqui o form create. No form create eu configuro a grid dos endereços, a grid dos contatos e a grid dos telefones. O que é esse configurar a grid? Vamos relembrar isso, né? Eu tenho aqui esses clientes dataset, olha, que eles não têm nada, né? Eles não estão definidos de forma nenhuma, tá? Se você vier aqui no field defs dele, ó, nas definições dos campos, você vê que não tem nada. Isso aqui é feito de forma dinâmica, tá? Como é que eu faço? Eu chamo esse método, olha, configura cliente dataset a partir do VO. Daí ele pega lá o VO pessoa endereço, o VO. Pega, de acordo com essas anotações aqui, ó, com esses atributos, ele cria os campos do cliente dataset, tá? Logo depois, ele chama o configura grid from VO, tá? Daí, com esses captions aqui, com esses tamanhos, ele configura os títulos aqui da minha grid, ó. Legal? Que está vinculado ao meu cliente dataset, tá bom? Perfeito. Aí, quando você for remover o T2T e o ORM, como é que você vai fazer? Nesses métodos aqui, ó, que está configurando from VO, você vai apenas configurar from DTO, porque o nosso DTO ele também está anotado. Se eu abrir aqui o pessoa endereço DTO, ele é basicamente a mesma coisa do pessoa endereço VO, tá? Quais são as diferenças entre os dois? Vamos ver. Diferenças, né? Primeiro, esse cara herda de TVO. Nós temos toda uma estrutura para construir os nossos VOs, né? O DTO ele herda de SQL Record porque ele está utilizando o esquema do Mormot, tá? Daí eu tenho o esquema no caso dos VOs, o T2TORM ele faz tudo via nova RTTI do Delphi, então está todo mundo dentro de public. No DTO eu tenho que colocar a galera no published, porque o Mormot não utiliza a nova RTTI do Delphi. Ele não utiliza porque ele também é utilizado nas versões mais antigas do Delphi. Então, para não criar um conflito, ele não utiliza a nova versão, né, a nova RTTI do Delphi, tá bom? Então, nós temos que colocar os carinhas aqui em Published e aquilo que nós não queremos que seja criado na tabela, se forem campos transientes, nós colocamos em Public e o Mormot não enxerga, tá? Então, esses métodos aqui, ó, configurar o cliente dataset, configurar grid, você pode alterá-los para configurar CDS from DTO, configurar grid from DTO, e é só você alterar lá para ele rodar em cima de um DTO. Será que vai funcionar? Tem? Porque nós estamos nesses métodos utilizando a nova RTTI do Delphi. E para usar a nova RTTI do Delphi, nós utilizamos esse initialization, finalization aí, tá? O fato de dentro do DTO esses caras estarem published não tem problema, a nova RTTI do Delphi vai enxergá-los, tá? Mas aqui eu não tenho o initialization e o finalization que está no VO, eu não tenho no DTO. Se eu colocar esse initialization e esse finalization no DTO, será que eu vou ter algum problema com o Mormot? Tá? Então é esse tipo de coisa que você vai fazer, esse tipo de teste que você vai realizar, né, durante os exercícios, tá bom? Muito bem, deixa eu ver o que é que nós temos mais aqui na tela da pessoa. Configurar o layout da tela, é apenas para ele configurar aqui como é que esses panos vão aparecer, em que determinado momento eles vão aparecer, se está em modo de edição, se está em modo de consulta, tá? Para não deixar o usuário fazer besteira. Exibir dados agregados. Ele vai exibir os dados de cliente, fornecedor, transportadora de acordo com o que está clicado aqui, ó, na tabela pessoa. Nós temos lá esses campos, né, para informar se a pessoa ela é um cliente, um fornecedor, uma transportadora e um colaborador. Ele pode ser tudo isso daqui ao mesmo tempo, tá bom? Legal. Daí tem exibir dados do tipo da pessoa, se vai ser pessoa física ou jurídica, de acordo com o que é selecionado aqui. Daí tem aqui, ó, o esquema para popular o combo do estado civil. Limpar campos. Ele já limpa alguns campos por padrão e aqui eu estou limpando alguns outros campos. Eu também limpo os datasets aqui, tá? E basicamente é isso na parte de infra, né? Daí nós temos aqui a parte do CRUD, o inserir. É um inserir padrão que nós já estamos acostumados, como nós vimos lá na infra, tá certo? Nós chamamos o método do inserir, que está nas janelas
pai, nas janelas mãe, por assim dizer, né? Então ele realiza já algum procedimento nesse inserir. Se der tudo certo nesse inserir que está na janela mãe, ele configura o layout da tela, seta o ID do tipo de pessoa para 0, põe o foco no nome, habilita o combo do tipo de pessoa e exibe os dados do tipo de pessoa de acordo com o que está aqui. Tá? Esse de tipo de pessoa, né? Aliás, o combo tipo pessoa é esse aqui, ó. Certo? Ele vai, a princípio, setar para a pessoa física, que é a opção padrão, né? E aí ele vai exibir os dados do tipo de pessoa, no caso vai exibir os dados da pessoa física. Mas se o usuário clicar em pessoa jurídica, ele automaticamente exibe os dados da pessoa jurídica, né? Visto que aqui nós temos um evento onChange. Tá? Nesse evento onChange, ele chama esse método exibir dados tipo pessoa. Tá? Legal, daí temos o do editar, o do excluir, que vai realizar uma exclusão. Né? Ele está executando a exclusão via RTTI aqui, chamando o excluir do pessoa controller. E no do salvar, nós fazemos algumas verificações para saber se ele colocou o nome da pessoa, o CPF, o nome da mãe, o estado civil. Caso ele não tenha feito nada disso, nós saímos do método, abandonamos o método. Tá? Caso passemos dessa verificação, eu então crio uma nova pessoa. Legal? Passo os dados que estão nos edits para essa nova pessoa. Preencho os dados dos objetos vinculados, né? Pessoa física DTO, pessoa jurídica DTO. Tá? Preencho os dados das listas, os contatos, os endereços. Certo? Aqui tem um código comentário, que é o código referente ao T2T-ORM. Continua comentado, né? Da forma como eu mostrei lá na parte de infraestrutura. Tá? Daí eu tenho aqui o controle dos grids e clientes datasets. Veja que aqui eu comentei o código do ORM, do T2T-ORM, que busca o objeto dessa forma. Para eu buscar via Mormot, eu chamo um consulta DTO que está dentro do pessoa controller. Tá? Da mesma forma como eu mostrei na infraestrutura. Não mexi em nada em relação ao controller da infraestrutura. Tá bom? Muito bem, daí se o objeto ele for populado, eu carrego os dados da pessoa, os dados do tipo da pessoa, né, pessoa física e jurídica, e aqui eu carrego as minhas grids, tá bom? Vem exclusões internas, né? Eu também já expliquei sobre isso aqui. Excluir um contato, se o contato já estiver no banco de dados, eu excluo de lá e depois eu excluo na grid, né? Está sendo feito aqui, ó, tá? Tem o excluir endereço e tem o excluir telefone. E os campos transientes são aqueles que são consultados aqui. Deixa eu ver qual é o campo transiente que ele está consultando aqui. Ele está consultando o atividade, né? Atividade for CLI, que é, deixa eu ver onde aqui está, aqui no cliente, ó. Pronto. Tem a situação, tem a atividade, tá? Então o controle dessa consulta aqui está sendo realizado aqui, ó. Tá bom? Se o usuário pressionar informar um código que já existe e pressionar F1, ele já preenche o edit do lado aqui, ó, com o nome da situação, com o nome da atividade. Caso não exista, ele vai abrir a janelinha de lookup para ele realizar uma busca e aí sim o usuário, depois dessa busca, vai preencher os dados na tela. Tá? E é isso, né? Essa é a minha tela pessoa funcionando com o Mormot. Tá? Ela não funciona com o T2T ORM, ela funciona com o Mormot, ok? As demais telas que são mestre detalhe, você vai se basear nessa daqui, as telas de cadastro. Caso tenha uma ou outra mestre detalhe, você se baseia então nessa para construir a solução com o Mormot, tá certo?